Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma maquiagem com vocês, enquanto eu falo um pouco sobre a resenha do livro Jantar Secreto, do Rafael Montes. Vocês estão me vendo nessa skin diferente, que é uma skin mais maquiadora, e eu espero que dê muito bom, que dê tudo certo. Vamos lá? Vamos para a maquiagem, então, agora, enquanto eu comento com vocês um pouco sobre a leitura. Eu não vou me ater aos passos da maquiagem, tá? A ideia não é que seja um tutorial de make, é mais uma inspiração mesmo para compartilhar com vocês, porque esse livro ele me trouxe tantas sensações e eu gosto tanto de maquiagem e da ideia de a gente se expressar por meio dela, que eu achei que seria legal trazer aqui pra vocês, tá? Mas eu não vou me ater aos passos em si. Se vocês quiserem alguma informação, saber mais, entender qual foi o produto utilizado em alguma das etapas, eu sempre estou disponível para papear, tirar dúvidas nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui no link da descrição o meu Instagram para vocês poderem falar comigo, tá bom? Bom, o livro Jantar Secreto, ele vai falar pra gente um pouco sobre a história de 4 amigos que nasceram no interior, numa cidade do interior do Paraná, e eles vão pro Rio de Janeiro para estudar e buscando ter uma vida melhor. Eles são o Dante, o Hugo, o Miguel e o Leitão. Daí, eles estão lá vivendo a vida, cada um deles escolheu um curso na universidade e eles estão cursando. Quem vai contar essa história pra gente é o Dante, ele é estudante de administração, mas daí o Hugo, ele é estudante de gastronomia, o Miguel é medicina e o Leitão, ele foi para estudar, mas depois de um tempo ele abandona a faculdade e tal. Ele foi para estudar tecnologia da informação, né? TI, redes de sistemas. Então ele é bem inteligente, bem nerd nessa parte. Acontece que com o tempo, eles vão percebendo que na verdade os planos que eles tinham não estão dando muito certo. Então o Dante, ele terminou a faculdade e ele se esforça muito para ser um bom aluno, para conseguir um bom emprego, mas até então ele não consegue. E ele trabalha como atendente em uma livraria. O Hugo, que é quem faz gastronomia, ele tem meio que pulado de emprego para emprego, porque ele não quer se sujeitar a ninguém, ele tem um ego um pouco elevado, ele não quer se sujeitar a ninguém, e aí ele também não tá na melhor fase. Todos eles estão com um problema financeiro, eles não conseguem ser bem sucedidos, que era a proposta inicial, né? O motivo pelo qual eles se mudaram para o Rio de Janeiro não tá dando certo. Até que num certo mês eles descobrem que eles estão devendo o aluguel do apartamento que eles moram. E aí essa situação se torna insustentável, porque eles estavam prestes a perder o lugar de moradia que eles tanto lutaram para conquistar e que era um lugar importante para eles, para a carreira deles, enfim, né? Para a vida deles. É nessa situação caótica que a gente vê, então, o Dante narrando a história de como eles precisaram tomar uma atitude um tanto quanto drástica para poder sobreviver e manter o sonho deles de morar no Rio de Janeiro vivo. E aí o Hugo traz como sugestão a ideia de servir jantares na casa deles para um público seleto. E eles decidem anunciar isso em um site tipo Peixe Urbano, Groupon, essas coisas. Acontece que quando eles vão publicar esse anúncio, o Leitão, que é a pessoa responsável por isso, porque ele é o cara da tecnologia ali do grupo, ele acaba fazendo uma brincadeira e colocando que, na verdade, seria servida carne, né? E apesar dele ter feito isso por brincadeira, o anúncio recebe um monte de assinatura e a galera já tá ali disposta a pagar. Ele se vê, então, nessa situação, né, difícil de ter que pagar o aluguel e, ao mesmo tempo, ter que desenvolver esse jantar
para essas pessoas que já até pagaram. Em meio a esse plano, as coisas saem um pouco do controle deles, eles percebem que, na verdade, eles vão ter que passar por algumas situações, cometer até alguns crimes para poder seguir com a ideia do jantar. E aí que a história começa a ficar muito, muito, muito louca. No Maratona App, que é o aplicativo que eu utilizo para ir fazendo os registros das minhas leituras, vou deixar aqui no link da descrição para vocês, eles têm uma opção em que você pode colocar até 5 emoções que você está sentindo naquele momento, que você dá o check da leitura. Então eu faço uma nova atualização em X%, e aí eu posso colocar como que eu estou me sentindo com aquele pedaço de leitura, com aquele trecho que eu li. E eu achei muito interessante olhar que depois, né, no final, quando eu terminei de ler o livro, as reações que eu mais tive foram, eu até anotei, surpresa, chocada, aflita e focada. Então, esse é um livro que, de primeiro ponto, assim, ele te traz muitos sentimentos, um misto de sentimentos, e, em geral, a maioria dos sentimentos são ruins, Você fica, meu Deus, sabe? Que nojo, que aflição, que agonia, como eles são capazes, o que vai acontecer a seguir, onde essa história vai parar. E ao mesmo tempo em que você sente essas sensações ruins, você não consegue parar de ler, porque eles vão cada vez mais se enfiando em um buraco profundo de problemas, e você fica pensando, eu quero entender como essa história vai acabar. Para mim, o ponto-chave desse livro e o que torna ele tão conhecido e tão lido desde o seu lançamento em 2016 é a grande pergunta que ele faz, que é: até que ponto o ser humano está disposto a ir para sair do fundo do poço? Ou até mais do que isso, até que ponto o ser humano está disposto a abrir mão do seu caráter, da sua índole, daquilo que ele é, da sua humanidade, para o seu bel prazer, para conquistar coisas? Outra coisa que me chamou bastante a atenção nessa história é a proximidade da realidade dos personagens com a nossa vida. Então, quer dizer, o Dante, o Hugo, o Leitão e o Miguel, eles eram pessoas comuns, assim como eu e você, ou qualquer um de nós, que estavam em busca de uma vida melhor, mas por uma grande confusão, eles se meteram em uma enrascada que mudaria as suas vidas, as vidas das pessoas envolvidas e até mesmo da sua família. Olhar para esses personagens e encontrar neles características de pessoas próximas a gente ou até mesmo de nós mesmos causa uma certa estranheza, porque faz a gente se colocar no lugar deles e pensar: será que eu, nessa situação, teria agido como eles agiram? E aí aqui eu quero abrir um parênteses para a história da Cora Poeta, que é uma prostituta que aparece na história, e de cara ela já causa um impacto na gente, porque ela tem uma história estranha e complexa. Ela, apesar da sua profissão, ela tem muita vontade de ser poeta, ela escreve poemas. E isso já causa um choque. Mas ao longo da história, você vai entendendo que é uma personagem muito mais profunda do que isso, e que o fato dela aceitar tão bem aquilo que eles estão fazendo, apoiar, tem muito a ver também com a dificuldade da sua própria história. Então, quer dizer, os meninos, eles tinham uma vida difícil e que levou até eles começarem a cometer os crimes que eles cometem. Mas ela tinha uma vida muito, muito, muito mais difícil. E aí, para ela, é muito mais natural fazer tudo aquilo, participar daquilo de forma ativa. Uma pausa na resenha, porque tudo bem, resenhar e maquiar a face e tal, beleza. Mas resenhar e fazer um delineado gráfico não é fácil. Agora vamos ao desafio de tentar deixar esse lado igual. Voltando aqui para nossa resenha, agora que eu finalmente terminei o delineado gráfico, eu quero comentar com vocês que também um outro ponto alto da história para mim foi que eu não adivinhei o plot twist do final. Então, os livros de suspense, eles têm isso, né? Às vezes, quando a gente tá no meio do livro, dependendo de como a história se desenrola, a gente já consegue identificar e entender para onde essa história vai caminhar. E eu não fazia ideia de como isso seria com o Jantar Secreto.
eu fiquei surpresa com o final. E apesar de um pouco indignada, claro, mas eu achei que o autor, ele soube explorar o efeito surpresa do famoso plot twist. E foi até por isso que eu decidi ler outros livros do Rafael Montes, porque eu achei bem interessante a forma como ele terminou essa história toda. Essa história muito louca. Por fim, mas não menos importante, eu acho que esse livro merece muito mérito por ser uma produção nacional. Então, muitas vezes a gente se debruça dentro do gênero de suspense/thriller, a gente se debruça com muitos escritores americanos, internacionais de forma geral, e aí a gente se deleita nessas leituras, né? Mas eu sinto que o Rafael Montes, ele traz nos livros dele, uma esperança de que, na verdade, a gente tem muita coisa boa sendo produzida para esse gênero aqui no Brasil mesmo. A gente não precisa ir muito longe para encontrar boas referências dentro do gênero de suspense/thriller. Esse foi um 5 estrelas para mim e eu indico para quem tem interesse, gosta do gênero de thriller/suspense e quer conhecer um escritor nacional que está fazendo isso muito bem hoje em dia. Lembrando vocês que esse livro ele tem vários gatilhos e é preciso olhar a classificação indicativa antes de ler, porque eu acredito que seja pelo menos mais 16, tá? Eu vou confirmar, vou deixar aqui na tela para vocês, mas eu acredito que seja pelo menos um mais 16, porque ele tem muitas cenas fortes, então tomem cuidado com os gatilhos, deem uma olhada antes de mergulhar nessa história. Bom, essa foi a maquiagem que eu fiz inspirada em Jantar Secreto, do Rafael Montes, e um pouquinho sobre as minhas percepções, uma resenha rápida sobre a minha leitura desse livro. Se você gostou desse vídeo, eu já vou te pedir para deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Além disso, se você ficou interessado sobre a leitura em si, eu vou deixar o link do livro da Amazon aqui na descrição do vídeo para você poder comprar diretamente com o meu link. Não muda nada para você, mas me ajuda com uma pequena comissão. Combinado? Até o próximo vídeo!